Temos um problema muito sério. Temos um indivíduo que, aparentemente, tem um desejo incontrolável de matar. Não era um bicho-papão dessa vez. Era o BTK. Você não precisava imaginar nada para ter medo disso. Ele estava lá. O BTK foi um assassino em série que, literalmente, deixou uma marca histórica na cidade de Wichita. Essa pessoa esteve, por um período de mais de 30 anos, planejando e executando assassinatos de homens, mulheres e crianças. Boa noite, temos detalhes exclusivos, uma nova comunicação que pode ser do assassino em série BTK. BTK estava provocando a polícia. Vocês vão encontrar um homicídio. Ele estava provocando todas as mulheres por lá. Um notório assassino manteve Wichita, no Kansas, no fio da navalha por décadas, enquanto se escondia à vista de todos. Agora, o horror da chocante vida dupla do BTK é revelado por uma das pessoas mais próximas dele. Se alguém tivesse me perguntado antes de 2005, eu teria dito que minha vida era praticamente um sonho americano. Eu morei com ótimos pais numa casa grande. E aí descobri que cada dia da minha vida era uma mentira. Quero que as pessoas saibam que sou um assassino em série. Eu posso fazer essas coisas e voltar para uma vida normal. O que é inacreditável, mas foi isso que aconteceu. Wichita é o tipo de lugar onde as crianças corriam no verão pegando vagalumes e andando de bicicleta. Era um bom lugar para crescer. Nunca trancamos nossas portas. Eu fui criado aqui e minha família foi criada aqui. Pessoas excelentes, uma economia ótima. Muitos de nós estamos aqui na região. Wichita era uma cidade industrial. Começamos a fazer aviões nos anos 70. Acho que tínhamos o Cessna, tínhamos o Beech, tínhamos o que na época era o Learjet. A gente tinha uma economia de ouro aqui. A cidade próspera do Centro-Oeste atrai pessoas de todo o país e de outros lugares. A família Otero havia se mudado recentemente do Panamá para o novo trabalho do pai da família, Joseph Otero, como mecânico de aeronaves. Passamos 7 anos crescendo na região do Canal do Panamá. Ele encontrou um emprego em Wichita. Colocamos todas as nossas coisas em uma mala, deixamos os meus avós em Porto Rico e voamos para Wichita. Eu tinha 15 anos no primeiro ano do ensino médio. Eu era o mais velho de 5 filhos. Vai fazer frio, então se agasalhe. Esse é o tipo de clima que dá vontade de ficar em casa. Na verdade... O Danny e a Carmen estavam nos primeiros anos do ensino médio e o Joey e a Josie estavam no primário. Então a gente acordava em etapas, eu me arrumava para a escola, o Danny e a Carmen já estavam acordados e o Joey e a Josie esperariam por meia hora. Em uma manhã fria de janeiro de 1974, a reputação de Wichita de comunidade pacífica é destruída, junto com as vidas dos Oteros. Na verdade, eu acho que é um demônio que está dentro de mim. Ele entrou em mim quando eu era mais novo. Está me controlando desde então. Mas ele explodiu em 15 de janeiro de 1974. Foi aí que a bomba explodiu de verdade. Me lembro de estar indo para minha casa. Atravessei o portão do nosso quintal e vi o meu cachorro, Luke, do lado de fora. O Luke nunca ficava do lado de fora. Eu entrei por trás, senti que algo não estava certo. A bolsa da minha mãe estava no fogão, virada e com tudo para fora. Então eu gritei, tem alguém em casa? Um dos meus irmãos disse, Charlie, vem rápido, a mamãe e o papai estão fazendo uma brincadeira de mau gosto. E eu corri pelo corredor. Vi a minha mãe e o meu pai. Parecia que alguém tinha rasgado o meu peito e arrancado o meu coração fisicamente. Os olhos do meu pai estavam esbugalhados. Ele estava com um cinto no pescoço e estava muito frio. Assim que eu toquei neles, soube que estavam mortos. A linha telefônica foi cortada. O pai e a mãe foram encontrados no quarto. A mãe estava deitada de costas na cama. Ela estava amarrada. O pai foi amarrado, obviamente estrangulado.
Seus pés e as mãos estavam amarrados atrás das costas. Outros policiais chegaram e eu não parava de dizer: preciso do Joe e da Josie, não deixe eles voltarem para casa e verem isso. E finalmente eles me disseram que o Joe e a Josie estavam dentro da casa com os meus pais e que estavam mortos. Quase não me lembro de nada depois disso. Até hoje isso parte meu coração. O garotinho estava no quarto dele. Ele também foi amarrado com cordas de cortinas venezianas e tinha plástico e uma camiseta sobre o rosto dele. Ficou claro pelas impressões no tapete que o assassino havia pegado uma cadeira e visto aquele menino sofrer e morrer. Isso deixou os policiais muito chateados. E a garotinha, que tinha 11 anos, estava no porão, na verdade. E tinha sido parcialmente enforcada. Ela tinha uma corda em volta do pescoço que estava pendurada em um dos canos. Ela não foi estuprada, mas tinha sêmen que foi encontrado no porão. Me lembro de chegar na cena do crime e os detetives, que normalmente diriam algo, estavam quietos. Foi chocante e aterrorizante para todos. A polícia não sabe como explicar os assassinatos bizarros e brutais. Os investigadores partiram da premissa de que a pessoa que cometeu este ato devia ter rancor contra os Oteros. Eles estavam pensando que isso devia ser algum tipo de rixa ou vingança. Alguém não só dedicou muito tempo, mas também aplicou uma grande habilidade naquilo. As autoridades investigam o histórico da família Otero. Eles estudam os nós habilidosos que o assassino amarrou. Procuram crimes semelhantes em Wichita, no estado e no país todo. Eles envolvem o FBI, mas seus esforços não levam a lugar nenhum. E a cidade está muito abalada. Os cidadãos de Wichita estavam em choque. E quando os detalhes começaram a surgir, eles causaram medo no coração da cidade. Foi uma época muito perturbadora. Cidadãos comuns de Wichita, que nunca haviam trancado suas portas antes, de repente estavam trancando todas as portas. Verificavam suas linhas telefônicas. Quando minha família foi assassinada, eu senti um sentimento de vazio no coração. É como se ele não estivesse mais lá. Eu sinto a dor deles, eu sinto a angústia, o que eles sentiram enquanto estavam morrendo. Até hoje eu sinto isso. É uma coisa que parte o meu coração e despedaça a minha alma. Sobre as vítimas, elas eram mais uma conquista ou um objetivo. Uma caça por aquele objeto. As mortes dos Otero ainda estão assombrando Wichita. Quando apenas alguns meses depois, os residentes são abalados por outra matança cruel. A Cat Bright era universitária, estava voltando para casa com o irmão. Alguém tinha invadido a casa quando a Catherine e o irmão dela chegaram. Ele amarrou os dois em quartos separados. O Kevin consegue se livrar das amarras e confrontar o assassino, que atira 2 vezes na cabeça dele. Incrivelmente, ele ainda consegue fugir e correr para pedir ajuda. O assassino percebeu que havia perdido o controle da situação. Ele puxou uma faca longa e começou a esfaquear a Catherine. Na época, eles não tinham conectado isso aos assassinatos dos Otero porque o modus operandi simplesmente não era semelhante em nada. Gravemente ferido, Kevin fornece à polícia uma descrição do agressor. Um homem alto e branco. Não é informação suficiente. Então, em outubro de 74, um artigo é publicado sobre criminosos sexuais presos que confessaram ter assassinado os Otero. E alguém não ficou feliz com isso. Isso não caiu bem para o assassino. Ele gostava que a atenção estivesse focada nele e só nele. E então ele contatou o jornal chamado Wichita Eagle e explicou que tinha uma carta que tinha sido colocada dentro de um livro na biblioteca pública de Wichita. A polícia achou o conteúdo muito assustador. Ele compartilhou informações sobre a cena do crime que apenas alguém que esteve lá saberia. Josephine, posição, pendurada pelo pescoço na parte noroeste do porão. Mão amarrada com cordas de cortina. Nó com 4 ou 5 voltas.
Você provavelmente me chama de psicótico. Nunca vou saber quando esse monstro entra no meu cérebro, mas ele veio para ficar. Ele já escolheu a sua próxima vítima ou vítimas. Boa sorte na caça. Ele disse, você pode me chamar de amarrar, torturar, matar. Porque é isso que eu faço. Mais tarde, abreviado para BTK. Percebemos imediatamente que talvez tenhamos alguém em nossa comunidade que é um assassino em série. Nesse ponto, você está pensando, precisamos encontrar essa pessoa, ou provavelmente vamos ter outras vítimas. Mas, para surpresa das autoridades, o BTK desapareceu pelo resto de 1974, até 1975 e 1976. E você pensa, onde ele está? Para onde ele foi? Ele está morto? Ele está na cadeia? Ele está matando em outro lugar? Porque estamos sendo informados de que é um assassino em série. E ele vai matar de novo, ou ainda está matando. Alguém que é um psicopata, eles querem se misturar. Eles não querem mostrar quem eles realmente são. Eles vão se camuflando, se camuflando, se camuflando, para que você pense que ele é o seu irmão, o seu vizinho, o seu filho, o seu marido e o seu pai. O meu irmão nasceu em 1975. Ele e eu temos 3 anos de diferença. A minha mãe se lembra de ter dito ao meu pai, sabe, eu tô preocupada em sair sozinha. O BTK tá por aí matando mulheres. E meu pai disse a ela, não se preocupe, você tá segura. Comecei há muitos anos. É como um vulcão que entra em erupção, e entra em erupção muito rápido. Com o BTK fora das notícias por mais de 2 anos, Wichita acredita que está segura. Mas em 17 de março de 1977, essa ilusão foi violentamente destruída. Minha mãe me mandou para a loja. Ela estava doente de cama. Me mandou para o Dillons comprar uma lata de sopa. No caminho de volta, o infame BTK me parou na calçada. Me mostrou uma foto. Me perguntou se eu sabia quem era. Eu disse não, senhor, e ele me deixou ir embora. Cerca de 15 minutos depois, ele bateu na nossa porta. Eu abri e lá estava o mesmo cara. E ele entrou imediatamente. Nesse momento, minha mãe foi até a porta do quarto e disse, o que é que está acontecendo aqui? E ele pegou uma arma. A minha mãe disse, faça o que ele diz. Ele disse para minha mãe colocar alguns cobertores e brinquedos no banheiro. E nos colocou lá dentro. Ele amarrou a porta na pia, empurrou uma cama contra a outra na porta. Ali foi onde minha mãe foi assassinada. Eu espiei pela fresta da porta. Eu vi tudo. Ela estava nua, os pés amarrados com fita adesiva. Ele amarrou as mãos com a fita atrás das costas, de bruços. Meu irmão, ele quebrou a janela do banheiro, gritando por ajuda. Corri pela porta e quebrei ela. Depois que corri tentando desamarrar a corda, eu sabia que não tinha esperança. Se eu pudesse ter soltado a corda, podia ter alguma esperança. Eu era um menino de 5 anos. O que podia fazer? A criança traumatizada tenta descrever o agressor de sua mãe para a polícia. Mas como Kevin Bright antes dele, ele é vago demais para ser útil. Depois disso, eu apaguei alguns anos. Como você se recupera disso? Como uma criança de 5 anos se recupera disso? Esse era um cara que nunca teve a chance de crescer e ter uma vida porque ele espiou pela porta naquele dia e viu sua mãe ser estrangulada.
Sabíamos que tínhamos alguém na comunidade que era realmente um monstro. Não uma pessoa, não um humano, mas um monstro, para deixar isso acontecer. Embora existam algumas pequenas diferenças no modus operandi do assassino, a polícia está convencida de que isso é obra do mesmo homem que assassinou os Oteros. Mas eles estavam com medo de causar pânico. Eles não queriam que as pessoas soubessem que esses casos estavam conectados até que tivessem certeza absoluta de que estavam. Os investigadores mantêm a história sob controle. Mas 7 meses depois, esse trabalho fica muito mais difícil quando o próprio assassino liga para a polícia para relatar a sua vítima mais recente. Vocês vão encontrar um homicídio na rua South Pershing, 843, Nancy Fox. A Nancy Fox era solteira e morava sozinha. Quando a polícia chegou ao local, eles ficaram perturbados com o que encontraram. Ela foi encontrada na cama dela, estrangulada até a morte. Algumas roupas foram levadas e ela também teve os pés e as mãos amarrados também. O assassino ejacula na camisola dela e a joga de lado. Ele deixou na cena do crime. Não havia dúvida. Estava claro que se tratava do BTK. Vocês vão encontrar um homicídio. Especialistas em voz estudaram a ligação gravada, principalmente a pronúncia estranha da palavra homicídio. Vocês vão encontrar um homicídio. Mas não dá em nada. Pershing 843. Estamos tentando relacionar essas vítimas e não havia como relacioná-las. Levamos os nossos policiais para a sede do FBI. Recebemos especialistas aqui. O que mais poderíamos fazer? 9 semanas depois, uma carta enviada ao Cake TV em Wichita torna impossível manter todo o horror do BTK longe do público. Quantos eu tenho que matar antes de conseguir um nome no jornal ou a atenção do país? Os policiais acham que todas essas mortes não têm relação? A Josephine, quando eu a enforquei, isso me excitou. Vocês não entendem essas coisas porque vocês não estão sob a influência do fator X. Seja um desejo sexual, ou uma voz na cabeça dele, ou um demônio para ele, significava que foi por isso que ele matou. A carta também inclui um poema perturbador para Nancy Fox, junto com o desenho gráfico dela amarrada em sua cama. Era como se ele tivesse sentado lá e desenhado ela enquanto ela morria. Foi horrível. No final da carta para Nancy Fox, ele disse: 7 já caíram e faltam muitos mais. O chefe Lamunion percebe que não tem escolha a não ser informar os cidadãos de Wichita sobre a grave ameaça entre eles. Precisávamos dar um passo à frente e dar a ele o que ele queria, com a ideia de impedi-lo de matar novamente. Conosco agora está o chefe de polícia Richard Lamunion. Temos um indivíduo que aparentemente tem o desejo incontrolável de matar às vezes. Não estávamos só nos comunicando com os cidadãos de Wichita, mas estávamos nos comunicando com ele. Estávamos dizendo: oi, notamos você. Agora trabalhe conosco. Não há dúvida de que a única pessoa que teria o tipo de informação que estava naquela carta só podia ser o próprio assassino. E foi a primeira vez que o público soube algo sobre o BTK. Foi a primeira vez que o público soube que tínhamos um assassino em série. As pessoas ficaram apavoradas. Elas sabiam que a vida tinha mudado para sempre para elas. Ainda assim, nas semanas e meses que se seguiram depois da bomba transmitida pelo Lamunion na televisão, o BTK fica em silêncio de novo e o caso esfria. Um assassino em série vai matar dentro de uma determinada categoria de pessoas, quer sejam garotinhos, enfermeiras, prostitutas, e nesse caso não tínhamos nada disso. As vítimas foram literalmente aleatórias. Os especialistas disseram: os assassinos em série são solitários. Eu estava convencido de que isso não era verdade. Este indivíduo era um membro desta comunidade. E o motivo pelo qual não conseguíamos encontrá-lo foi porque ele era um de nós.
Eu nasci em junho de 1978 em Wichita, no Kansas. Nós éramos uma família tão tradicional quanto qualquer outra. Eu não teria pensado que meu pai tinha segredos, porque ele é muito parecido com as pessoas mais transparentes, comuns, normais e mais chatas que você pode conhecer. E é a coisa mais estranha, surreal e horrível descobrir que ele é um psicopata e sádico sexual. No primário eu comecei a ter fantasias sexuais, provavelmente mais do que o normal. Um pouco mais estranhos que outras pessoas. O BTK matou 7 pessoas, chefe. Que tipo de pistas você tem? Honestamente, não temos nenhuma pista sólida. Não temos nada que nos indique qualquer indivíduo em particular. Em 1978, depois que o chefe de polícia disse na televisão para a comunidade de que tínhamos um assassino em série, o BTK ficou quieto por um tempo. Mas por que ele ficou quieto durante esse tempo todo, isso só o BTK sabe. Em 1984, o chefe Lamunion monta uma força-tarefa de investigadores veteranos e novatos com um único propósito de trabalhar no caso BTK. A mídia local o chama de os caça-fantasmas. Acho que vamos resolver o crime. A questão é quando vamos resolver o crime. Os detetives organizam anos de arquivos e os transferem meticulosamente para computadores. Eles desenvolvem novos perfis e listas de suspeitos. Eles falaram com centenas de homens. Descobriram milhares de pistas. Simplesmente não conseguíamos ligar os pontos. Lamunion está grato pelo BTK não ter tirado nenhuma vida em Wichita desde a Nancy Fox em 1977. Pelo menos nenhum conhecido pela polícia. Mas pode ter uma história diferente na rodovia em Park City. Existem 6 cidades que são vizinhas de Wichita. Park City é uma delas. É uma cidade pela qual as pessoas passam na rodovia. Francamente, não param lá. Para a jovem Carrie Rawson, Park City é a sua casa e coração. Tínhamos 3 quartos. O meu era em frente ao dos meus pais. Meu pai ficava encarregado das coisas da rua e minha mãe com as coisas de casa. O meu pai gostava de sentar num determinado lugar e gostava das coisas do jeito dele. Não era pra mexer nas coisas dele. Era melhor levar o meu pai lá pra fora e cuidar do jardim com ele ou dar um passeio com ele. Quando você é criança, você descobre essas coisas sobre o seu pai e então meio que aprende a como lidar com ele. E eu passei muito tempo com os meus pais, principalmente com meu pai. A gente acampava, pescava. Nós éramos praticamente obrigados a ir à igreja todos os domingos. Apenas uma família americana normal. Sabe? No Centro-Oeste. Muitas vezes eu falava que meu pai era o meu melhor amigo. Park City está muito distante dos horrores que o BTK infligiu a Wichita. Mas em uma noite fria de abril de 85... um assassinato chocante deixa alguns investigadores se perguntando se o monstro se aventurou mais longe. A senhora Red era a nossa vizinha. Ela morava a 7 casas da nossa. Ocasionalmente, a senhora Red estava no quintal e eu me lembrava de passar acenando para ela, meus pais dizendo oi. E aí, depois, eu descobri que o corpo da senhora Red foi encontrado e que ela tinha sido estrangulada. O corpo estava nu e a polícia diz que muito decomposto. Um par de meias calças foi encontrado caído na vala ao lado dela, mas a polícia diz que essa é a única prova que eles têm. Não podemos provar de uma forma ou de outra, mas lembro de que 2 dos investigadores disseram esse é o BTK e alguns dos outros disseram acho que não. De volta a Wichita, um ano depois, uma jovem de 28 anos e mãe de 2 filhos, Vicky Wegerly, é estrangulada até a morte em sua casa, enquanto seu filho brinca no quarto ao lado. O suspeito é seu marido. Seu marido voltou para casa para almoçar. Ele encontrou seu filho sozinho em casa e caminhou pela casa brevemente, chamando por sua esposa. E ele pensou, na verdade, que talvez ela tivesse ido ao supermercado. De 30 a 40 minutos depois de chegar em casa, quando ele entrou no quarto, encontrou Vicky deitada entre a cama e a cômoda.
Naturalmente, a polícia vai suspeitar do marido, porque esse é sempre o primeiro suspeito, número 1. Número 2, ele esteve na casa por muito tempo e não a encontrou. Mas o caso nunca foi resolvido, nunca chegou a existir uma prisão. No final de 1986, pelo que a polícia de Wichita sabe, o BTK não tinha tido nenhuma vítima há uma década. 2 anos depois de ter sido formada para capturá-lo, a força-tarefa dos caça-fantasmas foi dissolvida. Não capturaram o cara, mas construíram uma base sólida, como uma rocha. Em 1988, o chefe Lamunion pendura seu distintivo. Quando me aposentei, os arquivos estavam em ordem. Era um caso arquivado. Mas era um caso em aberto. Você nunca fecha um caso como este. Nós tínhamos feito tudo o que podíamos fazer na época. E ainda assim, a dor de não ter capturado o assassino permanece. Como policial, você tem tudo sob controle. E aqui está uma situação que você não pode controlar. Foi tão frustrante que não conseguimos identificar esse indivíduo. Extremamente frustrante. Em 1991, não se sabia se o BTK havia atacado por quase 14 anos. Então, mais uma vez, outro crime horrendo em Park City deixa alguns policiais acreditando que o assassino ainda podia estar caçando. A Dolores Davis morava sozinha com 1 ou 2 gatos. E as circunstâncias do caso dela eram intrigantes. Alguém havia jogado um bloco de concreto na porta do pátio dela. A minha irmã ligou e disse que a nossa mãe tinha sumido. Então eu fui para lá imediatamente. Quem te contou e como você descobriu isso? A cena é descoberta pelo namorado de Davis. Além do bloco de concreto e do vidro quebrado, ele vê os sapatos dela empilhados e os lençóis tinham sumido da cama. A busca por Dolores Davis se arrasta por dias. O filho Jeffrey chega de avião de sua casa em Orlando bem a tempo para as piores notícias possíveis. O corpo de Dolores foi encontrado sob uma ponte na zona rural do condado de Sedgwick. Ela estava amarrada na cintura. Ela tinha começado a se decompor. Havia uma máscara de porcelana no chão, não muito longe de seu corpo. Em casos assim, trabalhamos para a polícia de Park City e para o escritório do xerife de Sedgwick. Eles conseguiram confirmar que ela tinha sido transportada no próprio carro. Mas fora isso, a polícia realmente não estava trabalhando com muitos dados. Isso foi coberto pela mídia local, mas apenas como mais um assassinato não resolvido. Com o passar dos anos, as pessoas começam a se perguntar o que aconteceu com o assassino em série BTK. Há uma teoria de que ele foi preso por outro crime em outro lugar. Outra teoria de que ele estava fora do país e a outra teoria de que ele estava morto. Alguns acreditavam que ele ainda morava bem aqui entre nós. Eu não conseguia acreditar que ele ainda estaria morando na nossa comunidade. Como eu estava enganado. No total, o BTK fez 7 vítimas aqui em Wichita entre 1974 e 1977. 4 membros da família Otero foram encontrados amarrados, amordaçados e estrangulados em casa em 15 de janeiro de 74. Em abril do mesmo ano, veio a 5ª vítima, Catherine Bright, de 21 anos. 3 anos depois, Shirley Vian, de 24 anos, foi encontrada amarrada e estrangulada em casa em South Hydraulic. E então, 9 meses depois, Nancy Fox, de 25 anos, foi encontrada em casa em South Pershing. 15 de janeiro de 2004 marca o 30º aniversário dos primeiros assassinatos do BTK. A mídia escreve histórias sobre ele, observando que um assassino em série cuja última vítima conhecida foi estrangulada há 27 anos não pode esperar ser lembrado. Um criminologista local conversou com a mídia sobre o aniversário dos assassinatos dos Otero. E ele falou sobre como muitos dos alunos dele nunca tinham ouvido falar do BTK, porque tinha passado muito tempo. E o cara fez o comentário, você sabe que ele não achou que o BTK fosse voltar. Em 2004, a maioria das pessoas não lembrava do caso. Em 2004, eu morava no subúrbio do oeste do Michigan com meu marido, Darian. Eu era professora substituta.
Eu não me lembro de uma sigla BTK ou de que houve assassinatos não resolvidos. BTK, sigla em inglês para amarrar, torturar e matar. Passaram 30 anos desde o assassinato da família Otero. Apesar de dizer o contrário, é evidente que até mesmo a polícia seguiu em frente. O tenente de Wichita, Kenneth Landwehr, diz que os assassinatos do BTK não são considerados um caso arquivado, mas uma investigação em andamento. Ainda recebemos pistas 5 ou 6 por ano. Continuamos a procurar para ver se há alguma nova tecnologia que possa ser usada para ajudar a encontrar o autor do crime. Os assassinatos do BTK mudaram a maneira como as pessoas viviam em Wichita. As pessoas estavam verificando... Ninguém sabia que eles estavam lidando com alguém que não seria tão facilmente dispensado. O assassino percebeu que estava sendo esquecido. E o ego dele foi duramente atingido. Ele não podia se permitir ser esquecido. Ele pode não ter matado por um tempo, mas ele merecia em sua própria mente a notoriedade pelo que ele tinha feito. Então BTK enviou uma carta ao Eagle para nos informar que ele ainda estava lá e que ainda era uma grande ameaça. A carta suspeita é entregue aos investigadores de homicídios Kelly Otis e Dana Gold. Eram fotos polaroides da Vicky Wegerle, deitada no chão do quarto dela. Uma cópia da carteira de motorista dela estava no mesmo pedaço de papel que nunca foi recuperada depois da morte dela. Em cada foto, o corpo tinha sido colocado de uma certa maneira. As fotos tinham que ter sido tiradas ou pelo agressor ou por alguém que estivesse com o agressor. Vicky Wegerle foi estrangulada em 1986 e agora, quando os detetives descobrem um símbolo alarmante na parte inferior da carta, eles finalmente descobrem quem a matou. Havia um símbolo semelhante em outras escritas que eu já tinha visto. Era um B na forma de seios e um T e um K juntos. E aquele emblema não era algo conhecido por todos, então parecia que esse BTK estava alegando que tinha matado a Vicky Wegerle. Se for verdade, isso significa que a jovem mãe foi a 8ª vítima do notório assassino e tira o peso da suspeita do marido dela depois de quase 2 décadas. Os detetives enviaram a carta para o supervisor deles, o tenente Ken Landwehr. Ele olhou para as fotos de Vicky Wegerle, olhou para nós e disse: senhores, vão para casa, beijem suas famílias, vamos trabalhar por muito, muito tempo. E ele estava certo. Boa noite, temos detalhes exclusivos. Uma nova comunicação que poderia ser do assassino em série BTK. Agora a polícia acredita que BTK está vivo e morando em Wichita. A marca registrada do BTK é escrever cartas ao jornal detalhando seus assassinatos e provocando a polícia. Todo mundo estava em estado de choque. A gente disse, de jeito nenhum, não é verdade. Não pode ser que ele ainda esteja por aí. As pessoas que tinham idade suficiente para lembrar dos assassinatos originais do BTK começaram a sentir esse medo familiar. E se esse cara atacar de novo? Agora há uma geração inteira de pessoas que não tiveram medo do BTK. Agora ele reapareceu de novo. Isso aterrorizou toda uma nova geração de pessoas, principalmente mulheres. A polícia levou essa ameaça com seriedade. Eles sentiram que o BTK anunciou que ele estava ativo novamente, que estava andando por aí e que ele era perigoso. O tenente Landwehr e a equipe de comando montam rapidamente uma força-tarefa. A segunda em 20 anos, com a responsabilidade de derrubar o BTK. Essa era a minha chance no crime mais infame da história de Wichita. Vou pegar aquele cara que me assustou quando eu era criança. Em 24 horas tivemos mais de 200 denúncias e nas primeiras 48 horas estávamos chegando perto das 700. Esta nova força-tarefa não está iludida sobre o quanto poderia ser difícil pegar o elusivo assassino em série. Ainda assim, agora eles têm uma grande vantagem em relação à polícia de 3 décadas atrás. Acreditamos que tínhamos o DNA do BTK. E isso é algo que os investigadores dos anos 70 nunca tiveram. Em 86, sangue e pele foram removidos sob a unha de Vicky Wegerle, mas o teste de DNA conclusivo ainda estava a anos de distância. Quando o sêmen foi encontrado nas cenas dos Otero e da Fox, o DNA não era nem cogitado. Em 2004, a ciência tem provas irrefutáveis. Tínhamos o mesmo perfil de DNA no caso dos Otero, no caso da Nancy Fox e no caso da Vicky Wegerle. Então, ao invés de tentar descobrir onde uma certa pessoa que foi denunciada estava em 1974 ou 1976, precisávamos de uma amostra de DNA.
Nas denúncias, tínhamos mais 5.000 para trabalhar. As amostras reais foram em torno de 1.700 a 1.800. No dia 4 de maio, uma segunda carta que acredita-se ser do BTK é entregue à Cake TV. Essa carta contém 13 títulos de capítulos, aparentemente para um livro e um caça-palavras feito em casa. Nós encontramos as palavras que falam sobre o modus operandi dos assassinatos dele. Acho que ele estava se exibindo, acho que ele tinha orgulho de nos contar como cometeu esses crimes. Ficou claro que ele queria contar a história ao invés de ter outras pessoas contando a sua história. Então, a ideia dele foi de que iria superar todo mundo e ia continuar a escapar. A coisa que mais me assustou eram os capítulos. O último capítulo foi intitulado Vai Ter Mais? Isso matou a gente de medo. As comunicações continuam vindo. Dentro de um mês, uma terceira carta é descoberta colada na parte de trás de uma placa de pare em uma rua movimentada. O conteúdo é perturbador, à medida que detalha os assassinatos da família Otero. Ele mencionou onde cada vítima foi encontrada, que roupas estavam usando, como foram amarradas e que tipo de nós foram usados. Em 17 de julho, uma quarta carta ameaçando mais assassinos é deixada na Biblioteca Pública de Wichita. Uma quinta carta recuperada em 22 de outubro é uma versão fabricada da história da vida do BTK. Ele sempre se viu como o mestre do crime, então eu acho que ele queria inventar uma história que criou ele. Ele estava tentando fazer uma personalidade que era apenas um clichê após o outro. Como o chefe Lamunion na década de 70, o tenente Landwehr acredita que sua melhor chance de capturar o BTK é jogar com seu ego e atraí-lo com a esperança de que ele cometa um erro. O FBI sugeriu que deveríamos ter uma pessoa para ser o rosto do caso do Departamento de Polícia de Wichita. E foi decidido que seria o tenente Landwehr. E não consigo pôr em palavras a importância que o Kenny teve nisso. O Kenny disse, vamos ter um roteiro. Vou dar certas informações específicas. Uma carta recebida pela Cake TV nos foi entregue na quarta-feira. Os seguintes fatos sobre o BTK estão disponíveis para o público na esperança de identificar o BTK. Essas divulgações não foram destinadas ao público, foram para o BTK. Ele alega o seguinte. Ele nasceu em 1970. Mantenha ele falando. Nenhum criminoso, exceto talvez o Zodíaco, continuou a se comunicar com a polícia e não foi capturado. Tínhamos que massagear o ego dele. Este é um dos casos mais desafiadores com os quais eu já me envolvi. O tenente Landwehr dizia, eu realmente acho que o BTK seria uma pessoa muito interessante para se conversar. E isso foi um tipo de convite ao BTK para que ele se conectasse com ele. Muito obrigado. Sabíamos que ele tinha matado 8 e que ele estava se comunicando pelo que parecia ser pelo seu próprio divertimento. A urgência era que essa comunicação só iria entreter ele por um certo período de tempo. E podia ser que ele aumentasse o nível. Sentimos que ele está tentando se comunicar conosco. Nós ouvimos várias vezes da polícia que o BTK está falando e quer ter certeza de que está sendo ouvido. Eu não prestei muita atenção nas notícias do BTK em 2004. É muito louco quando você para pra pensar que alguém cometeu esses crimes muito antes de você nascer. Era uma coisa que você lia que estava acontecendo onde você cresceu. A sexta carta do assassino em série é descoberta por um homem que andava em um parque local em 13 de dezembro de 2004. Um saco de plástico branco. Dentro havia um objeto envolvido em plástico e uma carteira de motorista com o nome Nancy Fox. A Nancy foi morta em 1977. Uma boneca foi enviada representando ela e as amarras não só correspondiam exatamente às amarras do corpo dela quando ela foi encontrada morta, mas também eram as mesmas cores. Foi muito chocante ver uma boneca com exatamente as mesmas amarras de 30 anos atrás. BTK se deleita com os detalhes macabros de como ele escolheu a Nancy, a perseguiu, invadiu a sua casa e a subjugou na cama dela. Rapidamente, coloquei o meu cinto sobre a cabeça e o pescoço dela. Puxei com força. Falei suavemente em sua orelha esquerda. Fui procurado pelos Oteros e outros assassinatos e ela foi a seguinte. Da perspectiva de uma mulher,
uma boneca Barbie. Foi tão assustador. Parece que ele estava ameaçando todas as mulheres de lá. A carta seguinte, a 7ª do BTK, ameaçada a desaparecer para sempre, graças a um funcionário de um depósito de material de construção que encontrou algo na carroceria de sua caminhonete. Ele viu o que pareceu ser lixo. Ele pegou, jogou na lixeira do lado de fora da casa dele e saiu de férias. Esse funcionário não percebeu o significado, não a reconheceu como uma pista importante. Em 25 de janeiro de 2005, Cake TV recebe o último contato do assassino. Um cartão postal. Diz referência: Rua 6977, ao norte da Rua Sêneca. Conteúdo: uma caixa de cereal. Me avisem se vocês ou a polícia receberam o número 7 no depósito de material de construção. Imediatamente fomos naquele dia, na esquina da Rua 69 com a Rua Sêneca, e achamos a caixa de cereal. Essa é uma área isolada entre Valley Center e Park City. E essa é a primeira vez que se sabe que o BTK deixou algo fora do limite da cidade de Wichita. Pareceu que o BTK tinha um senso de humor adolescente, porque na caixa de cereal ele escreveu assassino, tipo assassino serial. Dentro da caixa de cereal tinha outra boneca Barbie, que era ainda mais assustadora do que a primeira. Porque essa era Josie Otero. Essa boneca Barbie tinha uma corda em volta do pescoço que estava amarrada a um cano. Era igual a Josie Otero. Como mulher, não era só horripilante, mas também te dá vontade de vomitar. Nós sabíamos que ele continuava a ficar excitado, a ficar animado com tudo isso. Sabíamos que ele era capaz de outro assassinato. Sabíamos que ele era capaz de mais 3 assassinatos e estávamos com muito medo. A equipe da Cake contata a polícia e avisa sobre o cartão postal que menciona um pacote deixado mais cedo no depósito de materiais de construção. Os detetives estão perplexos. Nós não soubemos sobre nenhum pacote deixado e recuperado em nenhum depósito de materiais de construção. Eu liguei para o tenente Landwehr e ele mandou detetives para investigar os 2 depósitos de materiais de construção em Wichita. Os investigadores não encontram nada. Então colocam avisos pedindo aos funcionários que se apresentem se tivessem encontrado algo estranho recentemente. Na noite seguinte, recebi uma ligação do centro de expedição, do 190, de que um funcionário de um depósito de materiais de construção que esteve fora da cidade voltou para casa e viu o aviso na sala de descanso e que achava que tinha algo para denunciar. Uma caixa de cereal na carroceria da caminhonete dele, e ele achava que enquanto estava fora da cidade, o lixo tinha sido retirado e levado ao aterro. Mais ou menos 1h30 depois, recebi uma ligação do mesmo homem e ele disse: "Ei, desculpe, a caixa ainda está aqui e estou com ela na cozinha." A caixa de cereal foi um ponto crucial na investigação. Dentro da caixa de cereal havia vários itens, mas um deles era um bilhete do tamanho de um cartão postal. E na parte inferior, o BTK perguntou: "Posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado por um computador? Seja honesto." Eu achei que esse era outro truque. Meu medo era que ele nos enviasse um disquete, sabendo que podemos obter informações dele, que nos levaria a, talvez, um falso suspeito. E então ele saberia que mentimos para ele. Policiais descem ao depósito de materiais de construção para revisar os vídeos de vigilância do estacionamento. Esta é possivelmente a melhor oportunidade para nós podermos observar o BTK. O vídeo estava muito pixelado e o funcionário estava muito longe da loja. E você pode ver o que parece ser uma pessoa, mas se assemelha mais a um boneco. Não importa o quanto você olha, não importa por quanto tempo você olha, não importa o quanto você quer ser capaz de dizer algo mais sobre essa pessoa, você não consegue. Você pode ver um borrão sair da caminhonete e ficar na parte traseira por pouco tempo. Não havia maneira de identificar a pessoa que saiu, mas não há dúvida de que era o BTK.
A análise cuidadosa do vídeo determina que o veículo que o suspeito estava conduzindo é especificamente um Jeep Cherokee. Esta foi verdadeiramente a primeira peça de evidência que tínhamos, que o BTK não havia nos dado. Esta revelação, juntamente com a pergunta do assassino sobre o envio de um disquete, dá tanta esperança quanto requer cuidado na força-tarefa. Se existir um arquivo em um disquete, vai haver informações que um perito em informática forense será capaz de extrair e que vai ajudar a identificar pelo menos a localização ou o computador que foi usado para escrever esse arquivo. O BTK nos pediu para sermos honestos na nossa resposta no jornal. E a resposta foi: Rex, vai ficar tudo bem. Então, colocamos esse anúncio no jornal por uma semana e o jogo de espera começou. Menos de 2 semanas depois, um pacote suspeito chega em outro estúdio de TV de Wichita, a TV KSAS. A polícia o intercepta. Era um pequeno envelope. Havia algumas coisas dentro dele, algumas joias que seriam de uma vítima do passado. E também tinha um disquete roxo. Eu pensei, isso é fantástico. Eu mal posso esperar para dar isso ao nosso perito em informática forense. As 2 coisas descobertas imediatamente foram que o disco tinha estado em um computador em Park City e também em uma igreja luterana de Cristo. O arquivo que estava nele foi impresso por um usuário chamado Dennis. Mas aí acho que foi numa pesquisa no Google. O perito encontrou a Igreja Luterana de Cristo e quando ele clicou na especificação, veio a foto de um homem chamado Dennis Rader, que era o presidente da congregação. Dennis Rader e a Igreja Luterana de Cristo estavam conectados. Nessa altura, todo mundo sabia que esse era o dominó que ia começar tudo. Outro detetive olhou onde Dennis Rader morava e então nos conduzimos para Park City o mais rápido que pudemos. Havia um Jeep preto Cherokee na garagem. E então aconteceu. O jogo começou. Liguei pro Kenny e disse: chame todos os policiais de plantão. Esse cara está a 30 metros. Eu vou derrubar aquela porta agora, porque nós o capturamos. Mas o tenente Landwehr retira suas tropas, coloca Dennis Rader sobre uma vigilância de 24 horas e dá prioridade a obter o DNA do suspeito para a comparação. Eles recorrem a uma fonte surpreendente. Eu frequentava a faculdade do estado do Kansas. Alguns detetives foram para lá, para o Centro Médico de Saúde, e eles tinham um mandado para acessar o meu histórico médico. Eles descobriram que eu tinha lâminas de um exame de Papa Nicolau e tiraram meu DNA dali. Me lembro de que foram os 2 dias mais longos do mundo. E nunca esqueci que o tenente ligou para mim e disse: recebi o resultado do DNA. É ele, vamos entrar pela manhã e começar. Eu não ia ficar em casa. Não havia nada a fazer, não ia dormir. Então vou subir e continuar a trabalhar e me preparar para isso. Eu entro no prédio, subo para o escritório da nossa força-tarefa, entro e está todo mundo lá. Ninguém ficou em casa. E só esse pequeno momento, pequenos momentos como esse, finalmente acabou. Porque foi um longo tempo, um caminho muito longo. Estávamos nas nossas posições, ouvimos uma movimentação e estávamos estacionados do lado da casa, na rua da frente. Ele passava todos os dias porque ele ia para casa para o almoço. Policiais uniformizados fizeram-lhe parar. Quando Dennis Rader estacionou sua caminhonete, havia detetives na sua porta. Finalmente tínhamos aquele cara sob a nossa custódia. Foi emocionante. Eu fui selecionado para colocar as algemas nele. O procurei, o levantei. E ele olhou para nós e disse: por favor, você pode dizer para minha esposa que estou atrasado para o almoço? Acho que você sabe onde eu moro. O suspeito é conduzido a um carro que foi equipado com câmeras e onde o tenente Ken Landwehr o espera para conhecê-lo.
Ele não perguntou por que alguém simplesmente me puxou para fora da minha caminhonete, por que estão com a bota no meu pescoço. Ele disse, olá, Sr. Landwehr. Naquele momento acabou, com certeza. Nós o pegamos. A partir do momento que o colocamos no carro, nós voamos. Não paramos até chegar no centro de tudo aquilo. O DNA de Dennis Rader é coletado. Ele é interrogado por mais de 30 horas, enquanto outros policiais assistiam remotamente. A entrevista, então, foi iniciada pelo Tenente Landwehr e pelo agente do FBI. Eles começaram com uma conversa fiada sobre assuntos gerais, sobre como ele era, até que ele foi finalmente confrontado. Landwehr lhe mostrou o disquete e explicou como os peritos forenses de computador puderam identificá-lo. Ele estava realmente chateado com isso. Ele interrompeu Landwehr e disse, por que você mentiu para mim? E o Landwehr então disse, eu estava tentando capturar você. Isso foi incrível para mim. O Rader achou que Landwehr estava fazendo isso para se divertir, que eles tinham um relacionamento amigável. Não muito depois disso, o agente do FBI disse, diga-nos quem você é. Ele disse, eu sou o BTK. E repetiu. Eu sou a filha do Dennis Rader, que é também conhecido como assassino em série BTK, que assassinou 10 pessoas inocentes entre as décadas de 70 e 90. Conheci meu marido Darren em 1998. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade e ele era calouro. Namoramos por 3 anos, aí noivamos e casamos em dezembro de 2003. Meu pai nos ajudou com a mudança para o Michigan e aí eu comecei a dar aula como professora substituta no outono de 2004. Ouvi baterem na minha porta e eu lembro de mal abrir a porta porque meu pai sempre me ensinou a ter cuidado com estranhos porque talvez eles possam tentar entrar na sua casa. Ele disse que era do FBI. E aí ele disse, você é Carrie Rawson? O seu pai é o Dennis Rader? Você é de Wichita? E eu disse sim. Então ele disse, seu pai é o BTK. Foi nesse momento que eu fiquei completamente desorientada. Eu entrei em choque, eu acho. Eu não estava entendendo bem o que ele estava tentando dizer. E aí eu meio que comecei a ter flashbacks da minha infância. Enquanto o agente do FBI me entrevistava, meu marido estava o tempo todo do meu lado, segurando a minha mão. Foi muito intenso. Foi como se estivesse fora do meu corpo. Você tá em choque e confuso. Nada tá certo e tudo parece uma loucura. Ao mesmo tempo, de volta ao Kansas, a mãe de Carrie também está recebendo as notícias devastadoras. A esposa de Dennis Rader esteve inicialmente totalmente em defesa dele. De jeito nenhum, vocês capturaram o cara errado. Ela estava muito irritada com o departamento de polícia e com a gente por prender o seu marido. Um dos meus maiores medos era que invadissem minha casa. E aí tem esse momento surreal, onde tem um estranho na sua casa te notificando de que o seu pai é a pessoa que invade a casa das pessoas. Naquele momento, eu percebi que a nossa vizinha, a senhora Head, foi assassinada. E aí eu disse ao agente que, quando eu tinha 6 anos, a senhora Head foi estrangulada. E aí na minha cabeça passou que o BTK estrangulava as mulheres. Eu sabia disso porque tinha lido sobre ele. E foi quando eu senti dentro de mim que podia ter sido meu pai. Porque eu tive uma lembrança de estar dormindo com a minha mãe na cama dela por causa de uma tempestade. E eu sabia que meu pai tinha saído aquela noite. E aí eu disse ao agente, eu não acho que o assassinato da senhora Head tenha sido resolvido. E aí eu disse, o meu pai não estava em casa. Antes da prisão do meu pai, ele era procurado por 8 assassinatos. Então, agora eu tô sentada aqui, dando a eles basicamente um 9º assassinato. Sentia que estava entregando o meu pai. O mistério dos assassinatos de BTK pode estar perto do fim. É isso mesmo. A polícia de Wichita e os oficiais da cidade confirmaram hoje que o suspeito levado para interrogatório ontem é de fato o BTK. Sabemos que ele tem 59 anos, é casado, tem 2 filhos crescidos e era o encarregado de compliance de Park City. Ele listou como seus hobbies criar filhos, acampar e jardinagem.
E agora todos estão só tentando entender como o homem que todos conheceram como presidente da congregação nesta igreja, membro da administração da cidade, poderia ser o BTK. Minha visão sobre ele era que era um marginal, um solitário. Alguém com o cabelo desgrenhado. E ele era totalmente o oposto disso. Na década de 70 até a de 80, ele trabalhou para a DT, a empresa de alarme. Ele está na sua casa, instalando o sistema de alarme. E é um assassino em série. Ele é um escoteiro líder e ele iria acampar com seu filho. E ele também é o assassino em série com a atividade mais longa na história dos Estados Unidos. Quando ele começou a confessar, o estresse aumentou imediatamente. Ele confessou os 8 homicídios conhecidos do BTK e então mais 2 homicídios que ocorreram naquela área de Park City. Ele confessou os assassinatos de Maureen Head e Dolores Davis. Maureen Red morava logo abaixo da rua do Dennis Rader. Provavelmente eles se viram ao retirar o lixo. Oi, Dennis. Oi, Maureen. Como você está? E ele começou a planejar o que iria fazer com ela. Olha, foi coisa demais pra minha cabeça. Minha mãe morreu nas mãos de uma das pessoas mais maldosas, mais nojentas que foram colocadas sobre a face da Terra. Você sempre imagina o rosto do diabo. E aqui está esse cara, parecido com um gaguinho, com cara de idiota, um corte de cabelo estúpido e um olhar besta no rosto. Você é intimidador, poderia assustar uma mulher no meio da noite, mas você é só uma pequena barata. A polícia escuta detalhes chocantes por trás dos assassinatos de Head e Davis. Ele estava no acampamento de escoteiros com o meu irmão. Ele usou os escoteiros como um álibi 2 vezes. O assassinato da senhora Head e também o assassinato da senhora Davis. Ele se levantou tarde da noite depois de todos dormirem e encontrou Maureen Head e a matou. Ele deixou outro acampamento de escoteiros durante a noite, foi e matou Dolores Davis. Pegou seu corpo e colocou algum tipo de máscara assustadora e horrível sobre seu rosto e jogou o corpo dela de uma ponte. Para fazer isso, quão doente você tem que estar? Aí ele voltou para o acampamento de escoteiros durante a noite. E provavelmente estava tão satisfeito consigo mesmo que acabou dormindo ao lado de seu filho. Aqui está um cara que pode estar com seu filho no acampamento de escoteiros em um momento e 1 hora depois estar fora matando alguém. Isso realmente mostra como funciona esse músculo cancerígeno que ele chama de mente. Sob a direção do Tenente Landwehr, os membros individuais da Força-Tarefa BTK receberam assassinatos específicos para trabalhar. Agora eles se revezam para questionar o assassino sobre eles. Ele lembra. Não há dúvida de que se lembra. Ele tinha uma memória fotográfica desses assassinatos e das cenas. Ele pareceu ficar agitado quando começou a falar sobre assassinatos. Eu pensava, seu porco imundo. Ele pensava que era o príncipe das trevas. Pensava que era do lado escuro. Ele pensava que era uma celebridade. Que nós deveríamos estar honrados de estar no quarto com ele para compartilharmos essa experiência com ele. Ele quase tomou o papel de instrutor. Quando ele estava nos falando sobre os casos, era assim é como me preparei para isso, pois fortalecer as pessoas é mais difícil do que você pensa. BTK usou uma pequena bola de apertar que mantinha na mesa de cabeceira. Escrito nela estava o lema: "A vida é boa". Ele usou essa bola para fortalecer suas mãos para que possa estrangular mais facilmente suas vítimas. Isso me incomoda até hoje. Ele era um homem sem alma. E ele foi a pessoa mais malvada que eu conheci. É muito difícil ouvir as pessoas chamando ele de monstro, ou chamando ele de mal, ou dizendo que
Ele devia caminhar no sol até fritar. Essas são as coisas que as pessoas dizem na minha cara. É difícil pra mim ouvir isso, porque essa não é a pessoa que eu conheço. Sabe, as pessoas gostam de dizer: toda a sua vida foi uma mentira, porque você viveu com o BTK. Você nunca viveu com um homem que achou que viveu. Sim, mas ainda assim eu vivi com meu pai. Uma fita de cena de crime envolvida em torno dessa rua normalmente silenciosa, neste bairro normalmente silencioso. Os vizinhos acordaram esta manhã com o fato de que um assassino em série dormiu próximo a eles por muitos anos. E para muitos neste bairro sossegado, ele estava vivendo uma vida comum. Ninguém espera que o assassino seja uma pessoa tão comum. Dennis Rader era um dos 4 meninos. Cresceu aparentemente numa família estável. Meu pai tinha voltado para casa da Força Aérea no verão de 1970. Ele conheceu a minha mãe na igreja do Cristo Luterano. Ambos disseram que foi amor à primeira vista. Ele foi alguém que fez escolhas muito focadas para manter 2 partes de sua vida muito separadas. Ele gostava de ser um assassino, mas também gostava de ser visto como um homem de família. O meu pai normalmente era um cara estável, mas eu lembro de 2 vezes que meu pai foi fisicamente abusivo com meu irmão. Eu lembro de uma vez que meu irmão tinha 21 anos. Eles começaram a discutir e meu pai simplesmente saltou da cadeira dele e tentou sufocar o meu irmão. Num momento desses, você arruma desculpa pra essas coisas porque ele tá tendo um dia ruim, ele não quis fazer isso e ele vai se desculpar mais tarde. Uma busca na casa de Rader revela mais evidências contra ele, incluindo troféus dos seus assassinatos. Descobrir que joias e carteira de motorista que pertenceram a mulheres que ele matou estavam sob o nosso teto foi um momento surreal e insano. Rader diz à polícia que ele tinha kits para seus crimes, pastas ou sacos de pano contendo cordas e outras ferramentas para ajudar em seus assassinatos. Ficou claro que ele não era esse mestre do crime. Ele fez um par de coisas muito bem, exceto pelo último casal de vítimas. Ele foi muito aleatório. Ele nos disse onde encontraríamos o que ele descrevia como uma mina de ouro. Evidências de cada caso. Seria um armário de arquivos em seu escritório em Park City. Ele tinha catalogado tudo, coletado, salvado provas dos diferentes casos, incluindo os desenhos originais que fez, os desenhos originais que ele nos enviou. Estava cheio de coisas. O armário de arquivos fica ao lado da mesa dele. É desse jeito. Não fomos nós que organizamos. É tudo dele. Esses 2 livros de anotações são atualizados do tempo atual. E tempo atual quer dizer investigação atual. A investigação de 2004. Mas também voltam ao caso de Dolores Davis e ao caso do Zotero. E ele fez múltiplos cartões didáticos de diferentes tipos de tortura. Obviamente, as mulheres amarradas sempre foram uma grande parte de sua fantasia. Ele tinha propaganda de revistas ou catálogos de mulheres de revista que ele trazia com ele e as chamou de anúncios elegantes. Anúncios elegantes. Ele ainda fica emocionado com fotos de mulheres de sutiãs. E ele tinha várias fotos de si mesmo. A sua Polaroid tinha um controle à distância, assim ele podia tirar a sua própria foto. Ele estava tirando a versão de selfies dos 70 e 80. Ele tirou fotos de si mesmo pendurado no cano de esgoto, em seu próprio porão, no porão da sua mãe, pendurado em árvores, sendo enterrado na terra. Muitas imagens ao ar livre que ele disse que fez enquanto fazia excursões com os escoteiros. A máscara de Dolores Davis. Começamos a ver em algumas de suas fotos polaroides que ele usaria durante sua autoamarra. E você pode ver nestas fotos
que ele veste roupas de mulher. Há algumas fotos aqui onde ele aparece usando roupas que sua vítima vestia quando ele a matou. Estas são o que ele chamava de festas de quartos de hotel. Ele chegaria a um quarto de hotel e depois arrumaria toda a área. Ele preparava bonecas, ele preparava estas revistas de exibição. Ele tinha todas essas questões sexuais. Tudo que encontramos era repugnante. Qualquer investigador que trabalha nos Estados Unidos contará sobre você. Isso te marca. Uma das coisas mais perturbadoras que nós encontramos foram as fotografias que ele tirou das vítimas, especialmente Maureen Head. Ele levou o corpo da Sra. Head para nossa igreja. Ele a vestiu e tirou fotos dela com uma Polaroid. Ouvir isso foi muito difícil para mim. O que pode ser pior do que fingir piosamente todos os domingos que você é esse exemplo de cristianismo, se você pode ser a pior forma de esgoto social que sempre sai debaixo da terra? Bundy não chegou tão baixo, Gacy também não. Você supera eles. Eu não conheço ninguém que tenha chegado na face de Deus e dito: olha como eu sou engraçado. Me lembro de ter ficado com medo depois que a Sra. Head desapareceu e foi assassinada. E ele disse: tá tudo bem, Carrie, você tá segura. No momento em que o BTK estava ativo, a sabedoria convencional era que os assassinos em série não podem parar. Houve longos períodos de tempo em que ele ficou sumido. Olhando para trás, é fácil ver que a linha do tempo corresponde ao nascimento de seus 2 filhos. Ele aparentemente teve bastante trabalho como pai de 2 crianças. O filho de Dennis Rader estava na Marinha no momento da prisão de Dennis. Eu perguntei para ele: alguma vez seu pai viu uma menina bonita passando e disse: ei, filho, que menina bonita, olhe pro peito dela. E ele olhou para mim e disse: detetive, não só meu pai nunca disse isso, mas se eu fizesse isso, ele me bateria na boca. Ele tinha muito respeito pelas mulheres. Eu não conheço o homem que assassinou 10 pessoas, incluindo 2 crianças. Eu não conheço o BTK. Então eu fui para Júnior, coloquei um pano na cabeça dele, uma camiseta e uma bolsa para que não rasgasse. Se eu soubesse que ele era assim, ele não me deixaria viva. Eu acho que não. Estrangulei Josephine. Eu tive que lutar com isso. Se tivéssemos encontrado, ainda estaríamos vivos? Eu a levei para o porão e depois a estrangulei. Hoje a polícia confirmou que o homem que chamam de estrangulador BTK está em custódia. Concluindo, o BTK está preso. Pessoas comemorando e aplaudindo. E estavam tão animadas que este pesadelo de 30 anos havia acabado e que nosso departamento de polícia havia descoberto. As pessoas ficaram aliviadas ao saber que alguém que deu muito medo à cidade estava finalmente atrás das grades. Todos os âncoras estavam aqui, todos os repórteres estavam aqui, todos os principais noticiários da TV. Boa noite, sou Caroline do Centro CNN de Atlanta. A manchete de hoje: o suspeito assassino BTK. Um grande dia para o nosso país. A polícia conseguiu... Parecia que o mundo não podia conseguir informações suficientes sobre este caso. Portanto, foi um grande evento para nossa cidade, para nosso estado, para nosso país, para a aplicação da lei em geral. Eu estava em um choque imenso. A lista de vítimas de BTK... Eu estava vendo fotos de mulheres e crianças assassinadas e desenhos, ouvindo a voz dele na gravação. Vocês encontrarão um homicídio. A mídia começou a aparecer no nosso condomínio de apartamentos. E o meu marido me disse: nós temos que ir para casa. Eu voei para casa e minha mãe estava esperando com minha tia e meu tio. Minha mãe estava chorando. E eu me deitei na cama dela e eu continuei dizendo: eu sinto muito, mãe, eu sinto muito, eu sinto muito. Minha mãe disse desde o início que parecia que meu pai havia morrido. Em 25 de fevereiro, meu pai estava morto.
Após várias audiências de moção, Dennis Rader eventualmente se declara culpado. O juiz ordena que ele reconte seu crime no tribunal, o que ele faz com detalhes a sangue frio. Não, eu acho que isso era parte da minha fantasia. Essas pessoas foram selecionadas. Fiquei absolutamente pasmo quando ele começou a falar sobre cada um dos assassinatos, porque ele falou sobre matar pessoas, como se você falasse com alguém lavando sua roupa ou comprando uma dúzia de donuts casualmente, despreocupado e sem emoção. Estrangulei a senhora Otero. Ela não fez mais força? Ou desmaiou? Eu achei que ela estava morta. Ela desmaiou. Ele não tinha empatia por essas vítimas. A única coisa que o preocupava era satisfazer o demônio que o estava controlando. E aquele demônio o controlava. Depois disso, a senhora Otero acordou e... Eu não sabia sobre como minha família havia morrido. Até que ele fez a sua confissão. Ele disse que minha mãe falou que Deus te perdoe pelo que você está fazendo. E isso partiu o meu coração, saber que a minha mãe disse essas coisas a um homem enquanto ele estava matando a sua família na frente dela. E foi aí que eu a estrangulei até a morte, naquele momento. Deveriam ter pegado ele depois dos Otero. Se isso tivesse acontecido, meu irmão e eu não estaríamos vivos, mas estaria bem com isso, porque isso significa que outras 6 pessoas ainda estariam vivas. Em agosto de 2005, a audiência de condenação de Dennis Rader começa. A promotora pública Nuala Falston está determinada a trazer à luz todas as profundezas da sua depravação. Precisamos mostrar exatamente o que ele fez e por que merece o castigo que vai receber. Todos os policiais testemunharam sobre cada um dos seus casos e o que havia acontecido. Todas as famílias estavam lá. Eles se sentaram e ouviram todos os dias aquele julgamento. Tudo foi revelado a eles. Eu estava indo para lá com a ideia de colocar as minhas mãos nele. Eu iria bater nele se pudesse. No início, a minha família sentiu que era importante deixá-los ir ao tribunal e que a minha família não estivesse lá. Esta é uma bola de estresse. Disse. A vida é boa. O Sr. Rader disse que usaria isso para aumentar a sua pegada? Sim, senhora. As famílias se levantaram para falar sobre como ele era uma porcaria. E se isso os fazia se sentir bem, eles deveriam fazê-lo. O amor de um filho por sua mãe não permitiria que Dennis Rader manchasse sua memória. As lições que aprendi com meu pai e minha mãe transcendem as maldades de Dennis Rader. Nos últimos 5.326 dias tenho me perguntado como seria enfrentar a fossa ambulante que tirou a vida preciosa da minha mãe. Mas tenha em mente que esta foi a primeira vez que estive na presença daquela escória. Eu tinha trabalhado literalmente por 6 meses para afiar a declaração de impacto daquela vítima para que seja clara. Cada palavra tinha uma intenção e um propósito específico que era espetá-lo. Deste ponto em diante, declaramos nossa independência da tirania de suas ações enquanto você inicia sua lenta e dolorosa descida ao inferno. Escolheremos nos elevar acima de nossa dor. Obrigado, meritíssimo. Eu só gostaria que ele sofresse pelo resto da vida. Eu queria passar por cima de todo mundo, da polícia, e matar aquele desgraçado. Mas, quando comecei a falar, olhei para ele e apenas congelei. Isso é tudo. Voltei a ser criança. Finalmente, após 2 dias terríveis de depoimento, Dennis Rader pôde fazer uma declaração ao tribunal. Meritíssimo Condado de Sedgwick, vítimas, estou ciente dos crimes que cometi. Todas as famílias concordaram que quando ele abrisse a boca estaríamos saindo. E fizemos isso. Eu não queria ouvir o que ele tinha a dizer. Eu queria matá-lo. E ainda quero. Isso nunca vai passar. Os crimes atrozes que cometi para o Condado de Sedgwick, continuei como um monstro. Ele não se importou, não se importou. Ele só tinha que dizer as últimas palavras. Era como
Hoje é meu dia para brilhar. Nós falamos do homem como um mal. O lado escuro estava lá. Mas agora, acho que a luz está começando a brilhar. Acho que ele ficou um pouco confuso se estava sendo condenado ou se estava aceitando um prêmio da academia. Joseph Otero estava na Força Aérea. Eu estava na Força Aérea. Ele era um marido. Eu era um marido. Ele se comparou às suas vítimas. Josephine era uma garotinha, ele tinha uma garotinha. Ela passou um tempo na fazenda dos avós. Eu também, quando criança. Devemos nos sentir mal por esse pedaço de bosta porque ele foi apanhado por matar 10 pessoas? Ele estava agradecendo os detetives e os advogados e a comunidade. E foi aí que eu desliguei. E aí, no final, por cerca de 20 segundos, ele falou sobre arrependimento. Mas mesmo assim, ele disse: arrependimento é um conceito. Então ele citou a Bíblia. Em João 8:12. A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá uma vida de luz. Eu sempre digo às pessoas, olha, você quer citar a Bíblia? Eu também posso. Se você fizer o mal, tenha medo, pois não empunharemos a espada em vão. Nenhum dos assassinatos de Dennis Rader ocorreu quando a pena de morte era lei no Kansas. Então, em 18 de agosto de 2005, ele foi condenado a 10 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Essa foi a sentença mais forte que o juiz tinha à sua disposição. Ele não podia fazer mais nada. O tenente Landwehr reuniu as famílias uma por uma e passou muito tempo respondendo às perguntas que elas tinham. E acho que ajudou, mas eles nunca terão justiça. Por outro lado, é justiça contra Dennis Rader, porque Dennis Rader agora vive em uma cela de 8x8. Ele fica 1 hora por dia em uma área cercada. Ninguém mais o escuta, ninguém tem mais medo dele. Ele não consegue machucar as pessoas. Ele está pensando todos os dias na perda de sua família e no egoísmo que levou para tomar a vida dos membros da família de outras pessoas. Fiquei desanimada, meio triste. Deixaram que ele tivesse uma televisão. Eu gostaria que ele sofresse mais. Eu queria a pena de morte para ele, mas não para que ele fosse sacrificado, mas para que ele vivesse aquela vida no corredor da morte. Porque é muito mais difícil uma vida no corredor da morte do que no meio das pessoas. Pendurar aquela garota no porão e espancá-la até a morte é o que tinha que acontecer com ele. Se eu pudesse fazer isso. Como todo jornalista, Larry Hatterberg escreveu a Dennis Rader na prisão, esperando uma entrevista. Um dia, ele recebe uma ligação de BTK encarcerado e grava a conversa. Tive 30 anos de perguntas em 20 minutos. Quando você escreveu no início dos anos 70, você disse que era o fator X que o fazia matar. Você pode descrever o que é isso? Na verdade, eu acho que é um demônio que está dentro de mim. Você estava tentando ser capturado? Não, eu não penso assim. Não, eu não estava planejando ser capturado. Apenas brinquei de gato e rato muito tempo com a polícia. Eu ia começar uma nova história. Tenho muito arrependimento por isso. É algo que eu não queria que acontecesse com a minha família. Eu me lembro de estar com muita raiva dele por tanta coisa idiota que ele estava dizendo aquela hora. Ele cometeu esses crimes, ele sabia que cometeu. Ele poderia ter se entregado a qualquer momento e ele não fez isso. O dia em que transmitimos sua viagem para a prisão ao vivo. Eu estou ficando arrepiada só de falar. Quando levaram para a prisão, esse peso enorme foi retirado dos ombros de todas as mulheres na área de Wichita. Finalmente acabou. Não acabou para as famílias das vítimas, mas acabou para todos nós que temos sido atormentados por este homem por tantos anos. Não estamos felizes por ter demorado 30 anos para pegar o indivíduo, mas estamos muito satisfeitos em saber que, a cada passo do caminho, fizemos o melhor que podíamos fazer com as evidências e a tecnologia que tínhamos à nossa disposição. O impacto que tem na aplicação da lei localmente
e em todo o mundo. É uma coisa positiva para os futuros investigadores. Pessoalmente, eu mal podia esperar para ir à igreja, para tentar lavar um pouco daquele mal de mim. Foi uma experiência que eu tive sorte de ter, mas que não desejo para ninguém. Foi um triunfo da aplicação da lei dedicada que, felizmente, eu estava aqui para a parte triunfante disso. Conte-nos sobre Ken Landwehr. Eu não esperava por isso. Desde que o BTK apareceu em março, recebemos mais de 2.000 pistas. Kenny era um homem maravilhoso, mas ele não está conosco, mas você o amaria eternamente. E foi o plano de Kenny Landwehr que trouxe o resultado final, que foi a prisão de BTK. A estratégia de Kenny Landwehr era sólida e funcionou muito bem. Ele era um ícone no departamento de polícia de Wichita e uma das melhores pessoas que já conheci. E depois de anunciar sua aposentadoria, ele foi diagnosticado com câncer e morreu meses depois. Mas graças a Deus, pegamos Dennis Rader antes que Kenny morresse. Isso honrou um colega e policial incrível. Como cristão, eu devo perdoar. Mas não posso perdoá-lo pelo que ele fez. Uma parte de mim quer aprender a perdoar. A outra parte quer arrancar a cabeça dele. Você entende? Minha esperança para o futuro é ajudar as pessoas que passaram por situações que podem ser piores do que a minha. Originalmente eu queria ser um palestrante motivacional, mas não consigo manter minha cabeça no lugar. Eu queria me matar. Até tentei algumas vezes quando era criança. Eu só queria ficar com a minha mãe, sabe? Mamãe era uma boa mulher. No final do projeto do livro, eu estava esgotada. Minha saúde foi prejudicada, estava afetando o meu casamento e eu acabei saindo da redação, saindo do jornalismo. Realmente foi a história de uma vida, mas teve um impacto pessoal real. Mesmo quando saímos do tribunal, eu espero que muitos de nós tenhamos sentido que podemos fazer isso, que nem tudo está perdido. Talvez possamos viver nossas vidas de uma forma que seja uma homenagem àqueles que perdemos. Podemos memorizá-los através de nós e através do que fazemos para melhorar o mundo ao nosso redor. E embora isso não traga de volta quem perdemos e essa dor não vá embora, nos dá a chance de deixá-los viver por algo que é maior do que eles e algo que é maior do que nós. E talvez essa seja a maior lição que eu aprendi com tudo isso. Levei muito tempo para ser capaz de dizer: esse é meu pai, isso é o que ele fez, e essa é quem eu sou. E eu não vou deixar isso me definir. Eu preciso falar sobre isso. E eu queria ajudar pessoas que também sobreviveram a abusos e vivem com TEPT e ansiedade e depressão. Eu quero que elas saibam que não importa o que elas tenham passado, que elas são sobreviventes e podem ultrapassar as coisas. Em dezembro de 2012, eu senti que o perdão simplesmente tomou conta de mim. Eu sabia que tinha perdoado meu pai. Eu me sentei naquela noite e escrevi para ele. Escrevi 6 longas páginas sobre a minha vida e a minha família e tudo que ele estava perdendo com os netos dele e o que fazemos com eles na nossa vida. E aí, no final, eu escrevi algo assim: eu nunca vou entender o que você fez, mas eu perdoo o que você fez diretamente a mim e a minha família. E eu te amo e espero ver você no céu algum dia. Ele respondeu e desde então é através de cartas que nos comunicamos melhor. Ele é o meu pai e eu sinto falta dele. E eu gostaria... Eu quero dizer
Gostaria que nada disso tivesse acontecido. Eu queria o meu pai. Mas não é assim. E não tem nada que eu possa fazer a respeito.